Então, o ego responde por incontáveis conflitos pessoais ou sociais, por agir impensadamente no sentido ético, pela sua autovalorização em detrimento das demais criaturas. No círculo em que se movimenta, então, a autovalorização, querer ser melhor que o outro. Quantos lugares, quantas pessoas a gente vê isso com pessoas, com grupos sociais, né? Que não tem ética, que não tem respeito, traz uma autovalorização, eu, né? O eu em primeiro lugar, o eu em segundo, o eu em terceiro, e depois ainda, se puder, que seja meu. Olha o ego dominante aí, né? Nós precisamos olhar para tudo isso, né? Porque todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo está aqui como filho de Deus, todo mundo, uns somos irmãos dos outros, nós somos uma grande família universal e está na hora da gente acordar para a fraternidade e a fraternidade de amor para o outro. Então, no círculo em que se movimenta, né, as pessoas agem assim, enquanto atua indiscriminada e dominadoramente, mantém o indivíduo encarcerado nas paixões que predominam em sua natureza. Então, quando a pessoa não olha para dentro, não trabalha esta exacerbação na sua autovalorização, ela fica ainda neste processo preso, preso nessas paixões, preso neste domínio, preso. Nós precisamos trabalhar por aí, porque se a gente quer se sentir livre, nós precisamos sair deste processo de dominação, né? Precisamos olhar para dentro de nós e entender. Eu não quero mais ficar preso aí tudo isso. É tão destrutivo, faz tão mal, né? As minhas células adoecem porque a minha psique está cheia de morbo psíquico denso e ela precisa expelir. E ela sai para a matéria, traz a doença física, doença mental, né? Emocional, as doenças psicossomáticas que demoram a aparecer no corpo. O médico vai, você faz um monte de exame e não encontra nada. Mas é tudo isso pelo controle, pelo poder, porque se acha melhor que o outro. Vamos ser mais generosos, né? Vamos olhar para o outro com mais carinho e entender que Deus nos ama de qualquer forma, né? E que para isso eu não preciso deixar a nossa estrela brilhar sem apagar dos outros, não é verdade? Então, assim, demora-se a psique no estágio embrionário, em vez de desenvolver as infinitas potencialidades que possui, na condição de santuário divino, reflexos do Criador, em germe na criatura. Nós não temos o self? O self é o quê? É o arquétipo de Deus. Então, todas as potencialidades divinas estão em nós. Todas, sem exceção. Chegaremos a ser anjos, arcanjos, cristos planetários, milhares e milhares de anos? Ok, sim, mas eu vou chegar lá, porque eu sou Deus em miniatura. Todas as potencialidades dele estão em mim, mas eu preciso entender isso, não é verdade? Nós somos Deus em miniatura, este grande santuário, mas nós precisamos entender e tirar de nós esse desejo de colocar o outro sob submissão. E também tem outra coisa, a gente precisa muito da validação do outro sobre o que a gente faz. Então, quando a gente pautar nossa vida pela ética e pela moralidade, nós estaremos no caminho certo, evoluindo mais rapidamente e abarcando um quanto de energia mais potente, onde nós poderemos reencarnar na Terra regenerada, no outro momento, não é verdade? Porque nós não vamos ficar mais presos no instinto. Nós vamos usar, não vamos usar mais da astúcia, do controle, desse mecanismo tão medíocre, tão desprovido de amor a si e ao próximo, para usar o divino em nós, para usar realmente
os ensinamentos de Jesus, porque não esqueçamos, Jesus disse: sois deuses, fará o que eu faço e muito mais. Então, ao lado do id, Freud utilizou de outro conceito, superego. Olha aí, olha o superego aí chegando, né? O que é o superego? Ele é o censor, né? Ele é aquele guia, ele é a censura que está dentro de nós. Olha aí a balancinha, né? Trazendo o quê? O equilíbrio. E ele que é esse censor. Então, o papel do superego é assimilável ao de um juiz ou de um censor relativamente ao ego. Freud vê na consciência moral, na autoobservação, a parte que contraage ao id. Desta forma, o superego representa os pensamentos morais e éticos. E muito disso nós aprendemos na infância, né? Também trazemos de vidas passadas, né? De vidas passadas, mas o superego, a balança, né? O que traz o equilíbrio. E às vezes ele se excede um pouquinho. Então, na psicanálise, nós vamos ver isso aí, ó, a figura do id, que são impulsos, né, do prazer, pulsões de vida e de morte, impulsos dos instintos, desde os primeiros momentos de vida. O que é o eu pequeno, que vive todos esses impulsos que estão no inconsciente e que ressurgem na nossa personalidade, e o superego. O superego é aquele que traz o sensor, que traz para nós tudo aquilo que nós aprendemos nesta vida através de religião, de conceitos, de ética, de moralidade, de arquétipos que foi nos ensinado e que às vezes a gente precisa conhecer bem profundamente para não exacerbar neste sensor, para que a gente seja justo, e esse sensor também está em nós. Ele traz este equilíbrio, né? Então, aqui, as pulsões do id, pulsões que habitam em nosso eu interno, irão sendo contidas quando passamos a viver em sociedade e com o processo educacional, como sermos educados em família. Então, porque a educação, ela traz limites, porque senão a gente perde todo o limite, não olha para o outro e a gente não usa deste superego para delimitar até onde eu posso ir, até onde é o lugar do outro, né? Então, a gente tem deveres na vida e a gente pode reagir, pode agir, mas o outro também. Então, a gente tem que sempre saber até onde eu posso ir e aonde começa o direito do outro. E isso a gente aprende na vida, em sociedade, com as leis humanas, com as leis morais, com a educação de família, de berço. Não pode ser, como eu sempre falo, exacerbado, né? Mas tudo delimita para que a gente seja uma pessoa educada, uma pessoa que respeita o outro, não que se acha acima de tudo e de todos. Quantas pessoas estão aí e acham que pode tudo, né? Então vamos respeitar. Quando criança, vamos formando o que é positivo e o que é negativo, o que podemos ou não podemos fazer, de acordo com o contexto familiar ou social. Isso ajudará a formação deste sensor psíquico que controla os instintos e as pulsões, para que a gente não saia aí vivendo como fera, para que a gente se dome, para que a gente viva de uma maneira mais estruturada, para que a gente tenha um olhar de nos permitir também muita coisa, porque muita coisa foi nos ensinada, você não pode, você não deve, Deus castiga, e Deus não castiga. O que a gente tem que fazer é tudo com responsabilidade e com respeito a nós e aos outros. Esse é o caminho, né? Para que a gente controle tudo isso, para que tenha um sensor, o superego, em equilíbrio. Tudo isso é realizado pelo ego, que vai criando censuras. O ideal é que nada seja exacerbado, que não seja escondido, mas uma postura educativa, de não castração,
treinando assim a forma do ego, que o ego deve lidar com o superego. Porque se a gente se castra e se poda, não deixa de viver a nossa própria energia, a nossa própria essência, também a gente joga para o inconsciente e ele ressurge de uma maneira conflitiva. Então, não é castrar, mas elaborar. Não é viver nada no exacerbado, nada demais, mas também nada de menos. Tudo treinando este equilíbrio, a educação, né? De uma maneira harmoniosa, de uma maneira a trazer o equilíbrio moral, mas o equilíbrio social, o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. Tudo isso a gente tem que se autoanalisar. As pulsões do id são pulsões que habita em nosso eu interno. Ela irá sendo contidas quando passamos a viver em sociedade e com o processo educacional, quando somos educados em família. Muitos de nós falam assim, nossa, a educação vem do berço, né? Às vezes você vê crianças hoje que os pais não têm tempo para dar a educação e deixa a criança fazer o que quer, né? Aí chega lá na escola, as pessoas acham, transfere para o educador na escola. Eu sou da época em que a gente fala a educação vem do berço, vem dos ensinos da família, e de você caminhar o seu filho, o seu ser, aquele que você tem responsabilidade, de uma maneira a se conhecer. E por enquanto, lógico que as religiões um dia deixarão de existir. Lógico, isso vai acontecer, né, na nova era, porque nós seremos seres melhores no inconsciente, no processo de evolução. Porque a religião só existe para religar o ser humano a Deus, a esta fonte criadora de todas as coisas, a trazer o ensinamento da educação religiosa, que é onde você leva a moral e os bons costumes para frente. Mas tem muitas pessoas que não têm religião e são seres de bem, homem de bem. Por quê? Porque já construíram isso no seu inconsciente profundo. Então, quando a gente tem a educação familiar de uma maneira harmoniosa, não exacerbada, mas não tão limitante, a gente vive melhor, né? Porque aí está um lado bom, que é a educação na nossa própria família, no lar. De um lado, as pulsões e de outro, as atividades sensoriais do superego. Se o ego não lida bem com isso, ele cria mecanismos conflitivos, que são forças que não foram trabalhadas. Então veja aí, entra ali, né? Aquele lado anjinho e aquele lado capetinho, aquele lado briguento de nós. Então preciso o quê? Trabalhar esse superego para que seja de uma maneira bem estruturada, né? Então tentamos esconder em nossa natureza, negando. E se eu não conheço o mal que existe em mim, é provável que eu veja este mal no outro. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, que é a chamada projeção. Então a gente brinca e fala assim: eu escondo aqui na minha sombra, lá embaixo, os meus defeitos, mas eu encontro exatamente naquele outro que me incomoda, naquele outro que eu falo, nossa, olha aquele comportamento, olha aquela pessoa. Então, quando mexe muito comigo, que eu vejo no outro, eu tenho que olhar para mim, trabalhar e falar, nossa, por que eu identifiquei? Porque quando não existe em nós, a gente não consegue identificar no outro, principalmente os defeitos. A gente vê alguma coisa que é natural da convivência com as pessoas, mas aqueles incômodos profundos que tá lá e que eu olho, eu julgo, eu falo, me incomodo, eu tô sempre falando daquilo, me incomodada com aquilo. Aquilo é meu. Por isso que eu vi no outro. Então eu só enxergo o que eu tenho. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com a projeção. E nós vamos falar muito disso depois. E vamos adentrar um pouquinho na personalidade, né? O que a gente apresenta hoje.
O que é a personalidade? É o conjunto de características psíquicas e modos de ser que forma o conjunto de particularidades do caráter e das atitudes de uma pessoa. Então, é as características, é o comportamento, é aquilo que eu olho e falo, nossa, aquela pessoa é assim, é assado, ou eu sou assim, eu sou assado, eu tenho tal e qual comportamento. Então, todas as particularidades do meu caráter é que forma a minha personalidade. Então, a personalidade desenvolve-se no decorrer da vida, a partir dos genes. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. Muitas vezes a gente não conhece a outra pessoa. Você não conhece na essência. Às vezes não conhece nem a si mesmo. Né? A gente quer achar que conhece o mundo todo, que vai e tal, mas a gente não conhece a si mesmo, principalmente outras pessoas, porque a gente sempre leva um choque, né? Principalmente quando a gente cria expectativas sobre alguém. A gente fala, nossa, que como, né? Eu não esperava isso daquela pessoa, porque a gente criou uma expectativa. Não crie expectativa de ninguém. Olhe só para você e deixa a vida com a pessoa, com os relacionamentos, o que elas têm para oferecer. Porque muitas vezes aqueles que está conosco também nem se conhece. Então ele tem atitudes reprováveis que a gente fala, nossa, não esperava, né? Mas através das ações, do seu comportamento, a gente começa a ver que aquela pessoa que a gente achava é bonzinho, 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 não é tão bonzinho assim. Aliás, nem devemos ser bonzinho, porque como é tudo, nada é reto, né? Não é uma coisa reta, é elíptica, né? Então, veja, quando a gente está muito no bonzinho, precisa tomar cuidado, porque o ruinzinho, ele está crescendo muito, avolumando muito, e uma hora ele vai tomar conta. Então, a gente tem que também ter estruturação nisso. Precisamos transformar as características que estão inadequadas em nossa forma de ser, nossa forma de tratar o outro, em nossa forma de ver o mundo. Então, a gente precisa ser mais aberto às mudanças, às transformações, respeitar tudo que tem aí fora, ser com o coração aberto, livre, não viver assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não, não somos Gabriela. A gente tem que mudar. A gente muda o tempo todo. A gente muda o olhar sobre o outro, o olhar sobre o mundo, o olhar sobre as pessoas, porque tudo muda o tempo todo. A gente precisa estar aberto a tudo isso. Até o nosso autoconhecimento vai fazer com que a gente mude, porque a gente não seja tão arrogante, não seja tão briguento, não seja tão exacerbados nas nossas reações, que a gente sempre pense um pouquinho antes de reagir, que a gente pense no outro como um irmão, mas que a gente pense na gente e consiga se amar, porque muita gente não se ama. Muita gente tem sérios problemas psicológicos porque não tem o auto-amor e é necessário que aprendamos a nos amar. Não ser coniventes com os nossos erros, mas entender que os erros é para ser ressignificados, entendidos e aprendidos, né? Mudado, transformado tudo isso, porque se a gente soubesse tudo, a gente não estava aqui, reencarnado neste mundo, neste planeta de provas e expiações. Então, trazemos em nós uma bagagem de outras vidas. Sendo assim, algumas características serão mais difíceis de serem transformadas, ou fazem parte da nossa essência e vão sendo aprimoradas. Veja, a gente sempre fala, quando eu fazia escola, aqueles anos de estudo, né, reforma íntima, a gente fala, trabalhe as suas qualidades, traz mais por fora as suas qualidades, porque assim você consegue amenizar os seus defeitos, né? E eu acho assim, eu vejo a reforma íntima hoje como algo muito profundo. Não dá para fazer uma reforma íntima em meses, porque é um arcabouço muito profundo, ele está
arquivado, ele está cristalizado em nossa psique por muitos e muitos anos. Então não é fácil mudar, mas ninguém disse que seria fácil, não é verdade? Então, mas o conhecer já é o primeiro passo. Aceitar é o segundo maior ainda. E assim a gente vai conseguir, mudando as nossas características, daquelas que não são tão agradáveis, posso ser melhor. Eu consigo ser melhor. Basta que eu acredite, que eu tenha boa vontade e que eu entenda que eu sou espírito imortal. Não sou perfeito, mas estou no caminho da aprendizagem, do aprender para poder mudar. Aprender a ser, aprender a viver, aprender a amar, né? Lembra das bases psicológicas? É isso. Então, a reflexão é o primeiro passo para a mudança, mas precisa se transformar em ação, em uma verdadeira modificação na forma de ser e de viver. Não podemos permanecer presos aos transtornos da personalidade fragmentados em múltiplos eus que nos impedem a integrar nossa essência. Porque não adianta, quando a gente tem muitas personalidades, muito eus comportamento, nós precisamos olhar para isso e fazer a verdadeira modificação na forma de ser e na forma de viver. Mas eu preciso refletir, olhar para aquilo com verdade, e escondido, não mostrando para ninguém, lá no cantinho do quarto, olhando para o espelho. E assim a gente consegue mudar. Porque quando não sabemos quem somos, qualquer imagem que nos derem serve. Olha que ruim. Então a gente precisa aprender a ser, sermos melhores, sermos verdadeiros, sermos éticos, sermos morais. E aí sim a gente começa a ter a nossa própria imagem, olhar a minha verdadeira personalidade inteira, não perfeita, mas inteira, completa e com as mudanças que eu devo fazer no meu tempo. Então, as pessoas são espelhos que refletem a conveniência dos outros. Então, em qualquer ambiente, vou me moldando com as características deste meio ambiente. O correto é desenvolver a personalidade, a individuação, sempre de acordo com as características que fazem parte da minha essência, sem a preocupação com as opiniões alheias. Precisamos ter a validação do outro, porque ninguém é perfeito, né? O único que teve perfeito entre nós foi Jesus. E que nós fizemos com ele? Nós crucificamos ele. Será que se Jesus estivesse aqui em forma como ele esteve, né? Encarnado, o que nós faríamos hoje? Será que já mudamos o suficiente? Então é isso, gente. A gente precisa moldar a nossa personalidade. Nós não precisamos ainda ser perfeito, ninguém pede isso. Nem Jesus, nem Deus, nem a Joana de Ângeles. Mas ela pede que a gente seja inteiro, em essência, mudando de acordo, acolhendo as nossas erros, as nossas atos amorais, olhando para aquilo e fala, por que eu ainda penso assim? Por que eu ainda ajo assim? E no meu tempo, falar comigo mesmo, eu posso mudar, eu posso ser melhor. A partir de agora, eu quero viver melhor. E assim a gente consegue fazer esta mudança. E a personalidade é transitória e assinala etapas reencarnacionistas definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. Porque o espírito assexuado, ele nasce em sexos diferentes, né? Até que não precisaríamos mais desta energia quando estivermos lá na frente, em outros quinta dimensão ou mais. Demora um pouco. Mas a gente precisa mudar estas nossas personalidades, tanto na cultura, culturalmente falando, na inteligência, na arte,
em todos os nossos relacionamentos. A gente vai mudando, sim, vamos ser a cada dia melhor. A gente pode. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, transitando por ela com seus sinais tipificadores, com sinais que tipificam aquela pessoa, que mostra quem ela realmente é. Mas ao longo do tempo, se você encontra uma pessoa hoje e que comece, por exemplo, a fazer um estudo, começar a entender mais Jesus, ter um propósito de vida como espírito imortal, você conversa depois de meses, anos com aquela pessoa e fala: nossa, como aquela pessoa amadureceu, aquela pessoa mudou. E muda sim, viu? E muda mesmo. Então, a psicologia espírita traz-nos o conceito da reencarnação e afirma que a personalidade não é somente a formação de uma vida, não traz somente a educação dos nossos pais, aquela que eles nos deram, nem somente as características da genética. É uma bagagem muito mais ampla que ficou arquivada em nosso inconsciente, pronta para agir à medida que nos transformamos. E é isso, né? É isso mesmo. Ao longo das nossas vidas, nós vamos ampliando o nosso inconsciente profundo, com toda essa bagagem, com todas essas experiências humanas que nós vamos vivendo, e assim sucessivamente, formando a base da nossa nova personalidade numa outra encarnação, com as mudanças, tudo aquilo que eu consegui transformar, mudar, ainda não perfeito, mas com grandes mudanças, né? Então, somos espíritos imortais e em espíritos somos assexuados. Vamos adquirindo características, tanto no masculino como no feminino, em nosso desenvolvimento da nossa personalidade. Porque mesmo que a minha forma aparente na genética, ela exterioriza a forma feminina, no meu inconsciente eu tenho a estrutura do masculino, que seria o ânima e o ânimos. Então, toda esta estruturação se faz na nossa personalidade de acordo com as nossas experiências. Mas isso nós vamos falando no nosso próximo encontro. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, e no nosso encontro estaremos de novo aqui, falando com vocês de maiores características da nossa personalidade. E assim que a paz de Jesus esteja em todos os corações e que o amor do Mestre nos envolva, agora e sempre. Gratidão.